Graça e paz, amados, bom dia. Deus é bom. E eu quero compartilhar com vocês agora nessa manhã, Salmo 30, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados, Davi aqui, ele escreve esse salmo como um cântico de gratidão. Provavelmente quando ele estava dedicando ali a sua casa ou o templo ao Senhor. Mas por trás desse salmo havia uma história de dor. Davi, ele tinha experimentado tempos de profunda aflição, de enfermidades, de perseguição e até momentos em que ele mesmo havia se afastado do caminho da humildade. Ele começa o salmo dizendo: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. E é como se Davi ele estivesse dizendo: eu caí, mas o Senhor me levantou. E é exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Ele não apenas nos consola, amados, mas Ele nos reergue, Ele nos levanta. O versículo 5 é talvez um dos mais conhecidos, né? O que eu acabei de ler para vocês. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas esse versículo é mais do que uma frase bonita. É uma promessa espiritual. A noite, amados, simboliza os períodos em que Deus parece em silêncio, em que nós não estamos enxergando saída, quando o coração está cansado de tentar. São as noites da alma, quando o luto, às vezes a perda, a decepção ou o cansaço espiritual nos visitam. Mas Davi entendeu algo profundo. A noite, ela não é eterna. Os nossos problemas não são eternos. Mesmo que pareça longa, o sol vai voltar a nascer. A alegria não é um sentimento leve, é um sinal de restauração. Deus não apenas nos consola, Ele também nos transforma, amados. Ele pega a nossa dor e faz dela um testemunho. Ele não nega o choro, mas Ele usa como um processo que prepara o terreno da nossa fé para um tempo novo. Talvez você esteja exatamente aí, tentando entender o porquê de uma perda, de um atraso, de uma ferida que ainda dói, de uma porta que ainda não se abriu, de um contrato que não foi assinado. Mas hoje Deus te diz: eu estou trabalhando na tua noite. E quando o amanhecer chegar, você vai entender porque eu precisei te esconder por um tempo. Porque às vezes é isso, amados. Às vezes a gente precisa se retirar, às vezes Deus precisa nos fazer invisíveis, mas Deus está trabalhando, nós não estamos sozinhos. O mesmo Davi que chorou, ele dançou diante do Senhor. O mesmo homem que sentiu medo, celebrou com alegria. Porque é assim que Deus faz, Ele transforma o vale em lugar de vitória. Então, existem dores que parece que não têm fim, mas mesmo quando nada muda do lado de fora, Deus começa a fazer algo dentro de nós. Essa é uma certeza que a gente precisa ter no nosso coração. Ele muda a maneira como nós enxergamos o tempo, a dor e até o futuro. Às vezes o milagre não é Deus mudar o cenário, é Ele mudar o nosso coração dentro do cenário. Amados, e quando isso acontece, o pranto vira louvor. O desânimo, ele dá lugar à fé. E o medo se transforma em confiança. Então, por isso, não apresse o processo. A noite é o tempo em que Deus trabalha em silêncio, curando, moldando e preparando o amanhecer. Amanhã não é só um novo dia, é um novo tempo. Então, que possamos render graças ao Senhor, porque o favor dele dura e dura para sempre. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Deus conhece cada uma das nossas lágrimas, cada angústia, cada silêncio. Deus conhece, amados, e Ele renova em nós a esperança, Ele fortalece a nossa fé e Ele nos ensina a confiar,
porque o amanhã chegará e com ele a alegria. Deus é bom, que o seu dia seja abençoado, que os seus olhos estejam postos no autor e consumador da sua fé, que é em Jesus, e que você seja altamente favorecido em tudo aquilo que você vier fazer nesse dia, em nome de Jesus.